Oi, turma. Do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, capítulo 4, O Inferno. No item 13, o autor acrescenta a essas descrições as reflexões seguintes, cujo alcance todos compreenderão. A ressurreição dos corpos é um milagre, mas Deus faz ainda outro milagre ao dar a esses corpos mortais já usados nas passageiras provas da vida e já uma vez aniquilados a virtude de subsistir sem se dissolverem, numa fornalha em que até os metais se evaporariam. Que se diga que a alma é o seu próprio carrasco, que Deus não a castiga, mas apenas a abandona no estado de infelicidade que ela mesma escolheu. Isso, a rigor, se pode compreender, embora o eterno abandono de um ser extraviado e sofredor pareça pouco de acordo com a bondade do Criador. Mas o que se diz da alma e das penas espirituais não se pode dizer de maneira alguma dos corpos e das penas corporais. Para perpetuar essas penas corporais não é suficiente que Deus afaste a sua mão, mas é necessário, pelo contrário, que ele mostre, que intervenha, que haja sem que os corpos sucumbiriam. Os teólogos supõem, então, que Deus opera com efeito após a ressurreição. Esse segundo milagre de que falamos, primeiro, ele retira do sepulcro que os havia devorado os nossos corpos de argila e os retira tal como foram enterrados, como suas antigas enfermidades e as deformações produzidas pela idade, pela doença e pelos vícios, ele nos devolva a esse estado decrépitos, gulosos, gostosos, cheios de necessidades, sensíveis a uma picada de insetos, cobertos pelas feridas que a vida e a morte nos impuseram, e é esse o primeiro milagre. Depois, nesses corpos miseráveis, prestes a voltarem à poeira de que saíram, que insufla uma propriedade que eles nunca possuíram, dando-lhes a imortalidade, esse mesmo dom que na sua cólera, ou antes na sua misericórdia, ele havia retirado a Adão ao expulsá-lo do Éden. E eis o segundo milagre. Quando Adão era imortal e, portanto, invulnerável, deixou de o ser, tornando-se mortal. A morte seguiu-se imediatamente à dor. A ressurreição não nos devolve, pois, nem as condições físicas do homem inocente, nem as condições físicas do homem culpado. É uma ressurreição apenas de nossas misérias, mas com a sobrecarga de novas misérias infinitamente mais horríveis. É, em parte, uma verdadeira criação e a mais maliciosa que a imaginação já se atreveu a conceber. Deus reconsidera e, para acrescentar aos tormentos espirituais nos pecadores os tormentos carnais que devem durar para sempre, muda imediatamente por um efeito do seu poder as leis e as propriedades por ele mesmo estabelecidas desde o começo. Para os organismos materiais, ressuscita as carnes doentes e corrompidas, e reunindo por um nó indestrutível esses elementos que tendem por si mesmos separar-se, os mantém a perpétua contra a ordem natural, nessa podridão viva e a lança no fogo, não para purificar, mas para conservar tal qual é sensível, sofredora, sempre queimando, horrível, exatamente como quer que ela se mantenha imortal. Por esse milagre se transforma Deus num dos carrascos do inferno, pois se os condenados só podem atribuir a si mesmos os seus males espirituais, não podem fazer o mesmo com os outros, só atribuíveis a Deus. Era aparentemente muito pouco abandoná-los depois da morte à tristeza, ao arrependimento e a todas as angústias de uma alma que sente haver perdido o bem supremo. Deus, segundo os teólogos, irá buscá-las nessa noite no fundo desse abismo, trazendo-as por um momento à luz, não para as consolar, mas para revestir de um corpo horrendo, queimante, imperecível, mais empestado que a túnica de Janira, e só então as abandona para sempre. Mas a verdade é que não as abandonará, pois que o inferno subsiste como a terra e o céu por um ato permanente da sua vontade sempre ativa e tudo se desvaneceria se ele cessasse de o sustentar. Ele manterá, portanto, sem cessar a sua mão sobre os condenados para impedir que o fogo se extinga
e seus corpos se dissolvam, querendo que esses infelizes imortais contribuam com o seu perene suplício para a edificação dos eleitos. Difícil de entender e, ao mesmo tempo, se for o que eu entendi, horrível. Eu entendi que esse Deus maravilhoso que nós conhecemos, diante de alguns teólogos, ele é um monstro. Ele cria um lugar onde as pessoas que erraram, que têm os seus defeitos, que têm ainda a sua imaturidade espiritual, pague por um preço contínuo e infinito as dores que eles causaram a outras pessoas ou a si mesmo, sem nenhum tipo de perdão, sem nenhum tipo de chance de reaver oportunidade nenhuma de mudança, mas sim fica lá queimando no fogo eternamente, num lugar horrível, né? Tira a pessoa lá como é que fala? Do túmulo, né? Da forma que ela morreu, com as suas dores, com as suas chagas, com as suas comorbidades, da forma que a pessoa morreu ali, ela vai para um inferno, um estado deplorável fisicamente, e ali ela fica remoendo tudo aquilo que ela fez eternamente. Ou seja, seria um castigo eterno mesmo. Castigo, né? E se a gente pensa em castigo, será que a gente consegue colocar Deus dentro desse conceito? Não dá, né? Eu não consigo imaginar Deus um cara que castiga, um cara que te dá uma pena eterna de sofrimento, sem mínimo de amor, mínimo de entendimento, sendo Ele o nosso Criador supremo em bondade, em justiça, onipotente, onipresente, sabe tudo aquilo que passa dentro do nosso coração, sabe que muitas das coisas erradas que nós fazemos ainda é por falta de entendimento, por falta de maturidade. Então, assim, é complicado a gente entender um inferno nessa concepção. Lógico que a gente vai sempre respeitar a opinião alheia, né? Cada um no seu grau de evolução, no seu entendimento, mas para nós que estamos estudando o livro, que estamos buscando um pouco mais de compreensão, dificilmente vai entrar na cabeça esse inferno constante e eterno, né? O Adão deixar de ser imortal porque cometeu um pecado e passa a ser mortal e passa a pagar pelos seus erros, né? Que Adão é esse? Quem é esse ser? O que ele significa, né? Eu, quando era pequena, eu falava assim, mas como é que pode? Se Adão e Eva tiveram 2 filhos homens e dali surge uma humanidade inteira, tem algo errado aí, né? Tem alguma coisa que não se encaixa. Então, assim, a gente vai pela lógica, por isso que a gente fala que a doutrina espírita ela é pela razão. A gente busca o lado científico, que eu não domino, infelizmente. A gente busca essa questão da reflexão, que é a parte filosófica, né? Mas sem deixar a concepção religiosa, que é a nossa fé. E a nossa fé ela tem que ser baseada numa razão. Aquilo que não faz razão, aquilo que não faz sentido, nós temos que tentar ao máximo chegar perto de um sentido lógico, sabendo explicar mais ou menos como a coisa funciona, né? Se a gente simplesmente diz assim, existe o céu e o inferno, e se você fizer coisa boa, você vai para o céu, se você fizer coisa ruim, você vai para o inferno. E o inferno tá lá, um lugar, né, cheio de fogo, de cheiro ruim, né? Algumas, como que eu posso dizer? Algumas vertentes dentro da doutrina espírita, elas estão escapando para esse lado, né? Alguns movimentos da doutrina espírita que se tornam, movimento espírita, da doutrina espírita não, mas movimento espírita estão partindo um pouco para esse lado, né? Eu vejo alguns palestrantes, em internet principalmente, a gente assiste algumas coisas, e os palestrantes estão caindo na tentação, né, de falar como um padre, né? Olha, se você fizer coisa boa, você vai para um lugar bom. Se você fizer coisa ruim, você vai para um lugar ruim. E quando a gente apresenta isso sem uma lógica, sem uma explicação um pouco mais detalhada, né, com
as adversidades que as pessoas enfrentam, e cada qual no seu grau de evolução, cada qual no seu lugar de evolução, se a gente não explicar um pouco mais detalhado isso, nós vamos cair no céu e inferno dos teólogos antigos. Então, alguns movimentos espíritas, sem a base da ciência, sem a base da lógica, da razão, começam a repetir o que os teólogos antigos falavam. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra e a moça que fazia a palestra, ela não percebia, né? Porque a gente vem de outras religiões, então está muito assim enraizado na gente ainda uma série de coisas que nós aprendemos lá atrás. E que nem, ó, tô com camiseta da Nossa Senhora Aparecida. Tem gente que fala assim, mas você é espírita, né? Assim como quando eu coloco uma camisa do Iron Maiden, mas você é espírita. Então, assim, eu vivo no mundo carnal e eu utilizo as coisas que tem aqui, que tem afinidade comigo, com o meu gosto. Mas isso não significa que eu ajoelhe na frente de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e acenda uma vela para ela. Não. Eu acredito em Maria. Eu acredito que Nossa Senhora Aparecida seja da falange de Maria, né? Mas a crença é uma coisa, né? O que a gente utiliza no dia a dia cai muito na questão de gosto. E aí eu vi na palestrante nitidamente aquela raiz católica, que aí ela falava algumas vezes assim, gente, a gente tem que tomar cuidado com os nossos pecados, né? Ela utilizava a palavra pecado, ela utilizava a palavra o castigo que vem se a gente não andar direitinho, se a gente não procurar nossa reforma íntima. Então ela mesclava palavras que são utilizadas na doutrina através dos estudos doutrinários e utilizava também palavras que vinham da sua origem religiosa, que certamente era católica. Então, assim, esses movimentos espíritas, aonde os palestrantes, os doutrinadores, né, aqueles que fazem os cursos, se não tiver uma disciplina, acaba reproduzindo muitos dogmas, muitas crenças da religião anterior, né? E a gente, sem querer, não é por uma má intenção, sem querer a gente acaba propagando, dando continuidade às histórias que eram contadas para nós, né? Muitos enfatizam demais o umbral como se fosse aquela figura do inferno que já era contado pela católica. Tá certo que o umbral não é um lugar bonito. A gente sabe que realmente é um lugar onde existe muito sofrimento, muita dor. Mas o umbral está na nossa consciência. Eu posso estar aqui, ao vivo e a cores, conversando com vocês e estar num estado de umbral, né? Eu não preciso ir para um lugar para estar no umbral. O meu estado de consciência e alguns seres que se sentem afins àquele estado de consciência, aquela vibração que eu emano de tristeza, de dor, de solidão, de dúvidas, de insegurança, de medo, quando eles se afinizam, existe aí uma simbiose, né, nessas energias. Então eu me associo a outros seres que também têm as mesmas mazelas que eu. E aí esse estado de vibração vai aumentando, gerando mais sofrimento para mim e para aqueles que estão em minha volta, sejam encarnados ou desencarnados. Então esse é o umbral que nós conhecemos, os espíritas. Não é ir a um lugar, é onde a nossa consciência está, com quem nós estamos. Esse é o nosso umbral. E assim como nós temos esse umbral no estado de consciência, nós também temos o nosso céu, né? Que são os lugares mais superiores, que são ligados a espíritos mais evoluídos. Então nós não precisamos de um lugar exato para ir. Eu vejo bastante crítica na internet em relação às obras do Chico Xavier, principalmente do André Luiz, onde ele colocou lá no nosso lar que existem, né, palácio, que existe casas rotativas onde os seres chegam, dormem, comem, têm as suas necessidades físicas. O espírito não tem necessidade física, né? Aquele livro da Patrícia, Violetas na Janela, também retrata isso. Então são algumas dúvidas que a gente começa a levantar. Eu vou questionar Chico Xavier. Tanto é que não é de hoje que eu falo que eu estou tentando montar uma biblioteca do Chico. Já estou com mais de 30 livros dele aqui na parte cronológica, eu já cheguei na década de 50. Então, assim, eu gosto muito do Chico, eu gosto das obras principalmente do Emmanuel, que eu acho mais acessível a linguagem. No entanto, tem algumas coisas que são ditadas
por espíritos através do Chico que deixam a gente naquela, né? Será que realmente é assim? Porque não é que contradiz totalmente com as obras do Allan Kardec, mas não bate muito com as coisas que nós lemos na linguagem do Kardec, né? O Kardec não fala em momento nenhum em local de céu ou de inferno, ele fala em estado de consciência. Nas obras do Chico tem local, né? Eles colocam lá colônias espirituais, aonde fica a colônia isso, colônia aquilo, né? Então, assim, locais para nós que vamos seguindo a linha do Kardec, ela não bate muito, né? Então, até onde eu estou estudando, eu ainda tenho muita dúvida em relação a isso. Né? Se a gente desencarna, alguns estudos que eu fiz, eu falei com todas as letras, gente, quando a gente desencarnar, que bom que nós vamos chegar do outro lado, vamos rever pessoas, nós vamos na casa dos nossos parentes, tal. Eu já fiz vídeo assim, mas é aquilo, conforme a gente vai estudando, a gente vai amadurecendo, né? E algumas ideias vão mudando. E isso faz parte do processo ensino-aprendizado. Tem hora que aquilo que você tem como certo cai tudo e você levanta com outra verdade. A doutrina espírita, ela faz isso com a gente. Quem não aguenta, é melhor não ser espírita, né? Porque a gente aprende, desaprende, aprende de novo, é coisa nova, né? E eu não preciso de essas reformulações de obras, né? Essas adequações de obras, como eu já escutei alguns espíritas também falarem, né? Ou alguém que faz parte do movimento espírita, Allan Kardec está ultrapassado, na época dele, então precisa ter adaptação, precisa ter algumas mudanças na fala dele. Eu não sou muito a favor, né? Desde que essas adulterações comecem a beneficiar uma determinada instituição, eu não sou a favor. Mas se essas adulterações são em benefício do ser humano, para que ele faça uma reforma íntima, com mais sabedoria, com mais constatação dos acontecimentos, aí eu sou a favor. Então, eu não posso tomar lado, eu não tomo lado. Né? Dizem que teve adulteração por parte da editora FEB, da Federação Espírita e tudo mais. Não sei, não vou atrás disso para ter certeza. O que vem para mim são as obras. E o que vem para mim, eu leio, interpreto e eu, Patrícia, mudo algumas coisas de acordo com os ensinamentos, de acordo com aquilo que eu estou estudando. As pessoas que estudam junto comigo certamente vão passar pelo mesmo processo. Né? Hoje, antes eu pensava que era uma coisa, agora eu já estou pensando que é outra. Até ter certeza, tem uma longa estrada pela frente. Nós não temos certeza de nada. Essa é a verdade. Nós temos parâmetros, nós temos ideias, nós temos, né, um leve esboço de tudo que pode acontecer com a gente aqui e do outro lado. Mas a gente não tem certeza de nada. Né? Nós não temos, Deus não dá para a gente a lembrança do passado, não esclarece o que é o futuro. Ele fala assim, ó, um dia de cada vez, vai trabalhando sua reforma íntima. Faça isso. Seja bom, caminhe no bem. Né? Pratique a caridade o mais que você puder. Algumas pessoas me recriminam, né? Ai, Patrícia, você vive fazendo as coisas pelos outros, você tem que fazer por você. Eu falo, eu faço por mim, devagarinho eu faço, e faço devagarinho pelos outros também, né? A minha ideia é ver pessoas felizes e ser feliz com a felicidade alheia e um pouco que sobra para mim. Eu não me importo de ser uma pessoa que esteja o tempo todo fazendo algo agradável para mim. Eu não sou assim. Eu só fico feliz. Hoje de manhã eu recebi um telefonema de um amigo meu que fez cirurgia. Patrícia, eu tô bem, tô me recuperando bem. Ganhei meu dia, né? Uma outra pessoa me ligou ontem, olha, eu consegui comprar o remédio, consegui arrumar o remédio gratuito, não vou precisar mais comprar remédio. Pô, parabéns, tô feliz. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu fico feliz de ver a felicidade alheia. E eu acho que esse é o caminho. Algumas pessoas acham que não, que eu tenho que ficar pensando em mim. Pensar em mim o tempo todo, isso é egoísmo. Então eu não vejo a vida dessa forma. E a gente entende pelas obras do Kardec que não é assim que funciona, né? O tempo todo eu. O tempo todo eu é egoísmo. Mas lógico que a gente tem que se cuidar. Lógico que a gente tem que fazer nossa reforma íntima, procurar ser feliz o mais que a gente pode, com as pequenas coisas, pequenas alegrias, não querer demais, não ser ganancioso, não ser egoísta nem orgulhoso. E assim, eu acho um bálsamo quando a gente entende que o inferno ou o céu, ambos eles não são nada dado por Deus para nós. Somos nós que criamos. Deus, ele quer ver todo mundo bem, todo mundo feliz e se desenvolvendo. Quem cria o mal somos nós. Então eu fico feliz de saber disso.
Porque se depende de mim, eu não estou dependendo de alguém me castigar, eu mesma estou me castigando, então eu tenho que me vigiar. E não é algo fácil, mas é algo que dá muito prazer. Você terminar o dia e falar assim, eu consegui. Ou então terminar o dia e falar, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou tentar. Te incentiva, te motiva a continuar. Agora, se eu tivesse aqui, eu não sei se eu estou fazendo bem, se eu estou fazendo mal, estou esperando o que Deus quer de mim, eu fico muito na mão. Eu perco minha autonomia e fico muito na mão de um ser. E ninguém está aqui para colocar sua felicidade na mão de ninguém. Eu não posso colocar minha felicidade totalmente na mão de Deus. Eu não posso responsabilizar Ele por ser feliz ou infeliz. Eu tenho que me responsabilizar. Eu tenho que ter maturidade, eu tenho que aprender. E esse é o grande barato da doutrina espírita. Nós não criamos infernos, lugares. Nós criamos situações que nos trazem desconforto, que nos trazem dor, que são aquele inferno na consciência e que está na nossa mão tirar.